celebre o nome dele no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Quem aqui quer um pedaço do bolo que o Homerson trouxe? Terminar o culto, se você quiser um pedaço de bolo, é só procurar o Homerson. Ele vai distribuir bolo para todo mundo. Não? Glória a Deus, gente. A igreja, rapaz, tem coisa que só acontece na igreja, né? Nosso pastor já diz isso. Inclusive tem um bolo no meio de uma mensagem. Glória a Deus por isso. A interna acha maravilhoso quando tem comida dentro do auditório, né? Recepção interna. Glória a Deus. Fala em recepção interna, gente, deixa eu reforçar. Sábado agora nós temos festa dos voluntários. Cadê os voluntários da nossa igreja? Glória a Deus. Vamos celebrar, gente, cada um dos nossos voluntários. Vai ser um momento de celebração muito bom. E a gente está muito empolgado. Prepara aí a sua roupa especial, a sua fantasia para vir no tema de espaço. E vamos celebrar esse ano de 2020, que foi uma bênção para os nossos voluntários. Glória a Deus. Amém, gente. Deixa eu ler contigo um texto que se encontra lá em Provérbios, no capítulo 29, versículo 18. Eu vou ler aqui na versão da King James. Eu não sei qual é a versão que está aí, mas diz o seguinte, Provérbios 29, 18. Onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo perece. Eu amo esse texto, sabe? Porque muitas vezes tudo que nós precisamos na nossa vida é ter uma visão. Uma visão para a nossa vida pessoal, uma visão para a nossa empresa, para a família. Em todas as áreas precisamos ter visão. E eu amo a definição de visão que o pastor Andy Stanley traz. Ele diz que visão é uma clara imagem mental do que poderia ser, movido pela convicção do que deveria ser. Eu amo isso, porque muitas vezes estamos perecendo, como diz o texto, por falta de visão, o povo perece. Estamos perecendo porque não temos uma visão clara acerca do que nós buscamos na nossa vida, acerca do que queremos, do que deveria ser na nossa vida. E essa série que iniciamos hoje tem o objetivo de encorajar você, de chacoalhar você a valorizar ainda mais a visão que Deus tem nos entregado como igreja e a visão que Ele tem entregado ao seu coração. Porque diante da necessidade que nós encontramos nessa sociedade, porque eu não sei se vocês têm percebido isso, mas parece que a nossa sociedade caminha cada vez mais para um caos sem fim, para uma destruição sem fim, ética, moral. A igreja se levanta como a resposta para isso, para a transformação da sociedade. Então, se você faz parte dessa igreja que se levanta como a resposta do Senhor na nossa sociedade, celebra o nome de Jesus aí no seu lugar. Você faz parte dessa resposta. A igreja do Senhor é essa resposta para a sociedade. Eu amo essa perspectiva. Sim, porque sem visão o povo perece. E é isso que nós vamos conversar durante essa série. E essa série são de 4 domingos e a gente vai refletir muito sobre o livro de Neemias. Então, desde já, fica aí um dever de casa, lê o livro de Neemias essa semana. Além do devocional, quem é que está empolgado para esse devocional que nós vamos fazer? Esses dias de jejum e oração, gente, glória, se prepara, viu? Porque quando a gente para jejuar, para ler a Bíblia, para buscar mais de Deus, é impossível a gente sair da mesma forma. Deus transforma o nosso coração, Deus transforma quem nós somos. Então nós como igreja, estamos muito felizes e empolgados para viver esses dias de jejum e oração, amém? Essa série de mensagens se passa, na verdade nós estamos se baseando no livro de Neemias para trazer essa reflexão. E deixa eu te dar um pouco do contexto do livro de Neemias. Cerca de 580 a.C., a Babilônia invadiu Israel, destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e levou alguns dos judeus, no período que a gente chama período do exílio, levou para o exílio da Babilônia. Você até encontra um pouco mais desse contexto no livro de Daniel, e nós temos também profetas que são contemporâneos a esse período, como o profeta Jeremias, esse período onde Jerusalém sofreu essa destruição. E um pouco tempo depois, a gente vê que o Império Persa tomou a frente do Império Babilônico, e foi nesse período que alguns judeus começaram a voltar para Jerusalém, alguns judeus começaram a voltar para começar um processo de restauração de Jerusalém. E apenas 152 anos depois é que a gente vê o contexto em que Neemias é levantado por Deus para ser usado poderosamente para a reconstrução de Jerusalém. Mas como é que a gente está nesse período em que Neemias é enviado por Deus até essa região? A gente percebe, e nós vamos ler isso no livro de Neemias, no capítulo 1 você já percebe isso.
ele recebe logo um relatório acerca de como estava a situação de Jerusalém. Apesar de já ter alguns judeus retornado para a sua terra natal, Jerusalém se encontrava num estado deplorável. Aquela cidade não tinha mais os seus muros. Gente, uma cidade naquela época sem os seus muros, significa que ela não tinha mais as suas defesas. Os portões de Jerusalém estavam queimados, as pessoas estavam humilhadas, uma situação deplorável. E é nesse contexto que a gente começa o livro de Neemias, onde ele recebe esse relatório: olha, Jerusalém está numa situação deplorável, quanta desordem, quanto caos, quanta vergonha. Em resumo, nos dias de Neemias a situação de Jerusalém era deplorável. E é nesse período que Deus faz nascer no coração de Neemias uma visão. E essa é a primeira parte da nossa série que queremos conversar com você. A resposta, a primeira parte: o nascimento de uma visão. O nascimento de uma visão. E seja encorajado por Deus nessa noite, na sua vida profissional, na sua vida familiar, financeira, ter uma visão de Deus e dessa forma alcançar muito mais, seja qual for a área da sua vida. Porque tem tanta gente, meu Deus, como eu preciso disso. Como eu preciso disso para a minha casa. Por isso, nós vamos traçar um paralelo aqui ao nascimento de uma visão. E no nascimento de um bebê, nós encontramos essas 3 fases, que é a concepção, a gestação e o nascimento. E é sobre isso que eu quero conversar com você, traçando um paralelo aos dias de Neemias. Amém? Vocês estão comigo nessa jornada de entender isso? A primeira parte que eu quero conversar com você é a concepção de uma visão. Gente, uma visão nasce a partir de uma necessidade. A partir de uma necessidade. Neemias recebeu essa notícia de que Jerusalém estava numa situação deplorável. Ele percebeu essa necessidade que se encontrava em Jerusalém. A partir disso, o coração dele começou a se mover. No coração dele começou a ser criada a visão, começou a nascer a visão. Quando nós somos levantados por Deus para observar a necessidade que a nossa sociedade se encontra, deixa eu dizer uma coisa: se você percebe que a nossa sociedade precisa de uma transformação, Deus não está falando isso ao seu coração para você se levantar com crítica e fofoca, não. Porque às vezes a gente pensa que o nosso papel diante da necessidade da sociedade é entrar na mídia social e começar a falar mal de governante e tal. E começar a repostar coisa que, olha, isso aqui como está deplorável. Meu irmão, o seu papel como parte do reino de Deus não é simplesmente criticar, mas é ser um agente para a transformação da sociedade. Deus te colocou aonde você está para agir para a transformação da sociedade, não ficar simplesmente no seu lugarzinho, fofocando, sendo megafone de más notícias, quando na verdade Deus te levanta no lugar que você trabalha, na sua família, para ser um agente de transformação. Assim como Neemias foi. Neemias viu a necessidade, a visão começou a nascer em seu coração. Leia comigo o livro de Neemias no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4. Versículo 1, olha o que diz. O 1, meu irmão, aí é o 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias. Apareceu? Pronto. Aí, ó, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir. Esse é o 2, irmão, capítulo 1. Gente, vamos celebrar mais uma vez os nossos voluntários. Acontece isso de vez em quando, mas eles passaram o dia servindo nessa igreja. Então, glória a Deus pela sua vida, meu irmão. Muito obrigado pelo seu serviço na casa do Senhor. Que Deus te abençoe cada vez mais, cada um que está servindo intensamente. Agora sim, Neemias 1. Foi. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Olha só o que acontece. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram. Lembra que eu falei que alguns judeus estavam em Jerusalém já? E aí ele perguntou sobre isso, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Aí no versículo 3, e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. E aí no versículo 4 ele diz: quando eu vi essas coisas,
Neemias diz: quando eu ouvi essas coisas, sentei-me e chorei, passei dias lamentando-me, jejuando e orando. Repita isso comigo: jejuando e orando ao Deus dos céus. Diante da situação que estava Jerusalém, Neemias não simplesmente ficou no seu lugar. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para você: Neemias não era uma pessoa qualquer ali no reino, não. Sabe qual era a posição dele? Ele era copeiro real, ou seja, era alguém de muito destaque. Simplesmente Neemias era alguém de confiança do rei. Para você ter noção, quando serviam algum vinho para o rei, era Neemias quem provava para ver se não estava envenenado ou não. Ele teria muito bem o poder de envenenar o rei ali, mas ele era alguém de confiança do rei. E ele poderia ficar ali no seu lugar: eu estou bem aqui, estou bem financeiramente, eu estou numa posição de destaque. Jerusalém está desse jeito. Eu estou bem, os bichinhos, deixa eles lá, e eu aqui. Porque, gente, vamos ser sinceros, muitas vezes essa é a nossa posição diante da necessidade da sociedade. A sociedade está assim, mas tá bom, estou no meu emprego, eu sou concursado. A sociedade está assim, não, mas eu estou bem, eu passei no curso que eu queria na universidade. A sociedade está assim, não, eu estou aqui no meu canto, financeiramente eu estou bem, eu não tenho outras preocupações. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: se aquilo que move o coração de Deus não move o teu coração, não peça para Deus se mover em direção ao seu coração. Deus te chamou para fazer algo que faça diferença na nossa sociedade, assim como Ele fez com Neemias. E aí Neemias, nesse momento, nasce uma visão no seu coração. Nasce uma visão: eu preciso fazer alguma coisa. Os muros da nossa cidade também se encontram derrubados, assim nós precisamos pensar como Neemias: eu preciso fazer alguma coisa. Foi isso que veio ao coração de Neemias. Porque diante de situações como essa, quando a gente olha a sociedade, a forma como ela está, a gente pode se portar de três formas. Preste atenção nisso. A gente pode ser três tipos de pessoas. Primeiro, as pessoas que veem a necessidade, mas não fazem nada. Aliás, as pessoas que veem a necessidade, mas não fazem nada, ou seja, os inertes. Está vendo a necessidade, mas não faz nada para mudar. Eu estou aqui no meu canto. Jerusalém está assim. Tá bom, sou copeiro do rei, né? Sou influencer. Que na peça quem manda agora sou eu, porque eu estou aqui do lado do rei. Vê a situação, não faz nada. Aí o segundo tipo de pessoa é aqueles que nem sequer veem a necessidade. Os indiferentes. Meu Deus, quantas pessoas nem sequer param para perceber a necessidade que essa sociedade tem de Jesus. A necessidade que essa sociedade tem de transformação. E como eu estava falando, quantas pessoas nem sequer veem e preferem ser um veículo de compartilhamento de informações falsas, de compartilhamento de más notícias, e prefere ficar usando a sua boca só para falar mal de líder tal, de governante tal, quando na verdade nem está fazendo nada para mudar nada. Os indiferentes. Mas existe o terceiro tipo de pessoas, que são os Neemias, aqueles que veem, se frustram e fazem algo. A nossa oração nessa noite é para que você saia daqui com essa frustração santa no seu coração, esse descontentamento santo no seu coração, e decida: eu vou fazer alguma coisa. Se Deus me confiou algo em minhas mãos, eu vou usar isso para fazer alguma coisa. Se Deus te deu uma profissão, deixa eu dizer uma coisa: Ele te deu para usar essa profissão para transformar o ambiente. Se Deus te colocou em alguma universidade, Deus te colocou nesse lugar para trazer transformação onde quer que você esteja. Deus não te colocou aí por acaso, meu irmão. Você é a resposta nesse lugar para ver transformação na sociedade através da sua vida. Meu irmão, essa palavra está me confrontando, viu? Eu mesmo estou sendo confrontado, porque quantas vezes eu fui aquela pessoa que sentei no sofá assistindo minha programação, enquanto o mundo estava se acabando lá do outro lado e eu não estava fazendo nada para mudar. Mas nessa noite eu quero chacoalhar você, para que você saia daqui com essa frustração santa que Neemias teve, com esse descontentamento santo que Neemias teve, e entenda que você faz parte de algo muito maior, que é o plano do reino de Deus, o plano de redenção em Jesus Cristo na sociedade. Ele escolheu nos usar, não que Ele precisasse da gente, mas Ele escolheu nos usar para isso, amém?
cerca de 20 anos atrás, aconteceu a mesma coisa com um casal muito conhecido nosso, chamado Costa Neto e Nenê. Eles se viram numa situação onde Deus colocou uma visão no coração deles a partir de uma necessidade na sociedade. E eu quero compartilhar com vocês isso, mas da melhor forma, com eles falando com vocês. Então assista esse vídeo agora e seja inspirado. Falar da história da CC Videira é sempre um momento muito importante para a nossa vida. Porque quando a gente olha 20 anos, né, Neném? A gente olha essa história toda, quantas pessoas alcançadas, quantas vidas a gente jamais se imaginava. Como é que nasceu, né? Eu acredito que nós temos experiências diferentes, embora elas possam complementar. Mas a gente tem muito para celebrar a nossa antiga igreja. No Pinhel, quantas experiências maravilhosas, quantas coisas, estudos, experiência com Deus a gente aprendeu. Mas havia um descontentamento com relação a algumas coisas que não é porque não tinha na nossa igreja, mas que tinha no nosso coração. Eu via, no meu coração tinha um desejo de ver pessoas onde eram intelectuais, empresários, pessoas que poderiam receber uma palavra de Deus que fosse muito prática. E aí quando a gente veio, né, a existir como igreja, a gente percebeu cada detalhe desse, né? A gente viu como a gente começou a atrair jovens, começou a atrair intelectuais ou empresários, e isso foi muito bom. Não sei qual a tua experiência, Nenê. Não, a minha experiência é assim, a gente não tinha necessidade de abrir uma igreja, Sim. Na verdade, né? E é engraçado que quando a gente resolveu começar a igreja, né? A gente não tinha expectativa de nada, né? A gente só estava obedecendo mesmo a Deus, né? Porque a gente sabia que Deus tinha o plano de a gente abrir uma igreja, tanto que o Costa não saiu do emprego. E bem pequena, você lembra, Nenê, que a gente falava, né? Mas um dia a gente vai ser uma igreja onde a gente vai poder ajudar outras igrejas. Desde o começo, a gente falava. Não apenas ser um exemplo para outras igrejas, mas de ajudar pessoas. Cuidar de pessoas, né? Eu me lembro que eu comecei a desenvolver o discipulado. Então eu fazia o estudo, na quinta-feira dava para aquelas pessoas que estavam começando a sua vida com Deus, né? E aí fui fazendo esses estudos, fui fazendo até que a gente fez a apostila, né? E aí, assim, o amor de Deus na vida da gente por essas pessoas, para elas crescerem, foi muito grande, né? Então, assim, a gente começou a cuidar daquelas pessoas, embora não fossem muitas pessoas, mas a gente queria ser fiel a Deus naquilo que Ele estava colocando na nossa mão. Além da mensagem, além do cuidado, além da praticidade, também ser uma resposta dessa necessidade de mostrar para as pessoas que, as pessoas podem olhar para a igreja e dizer o seguinte: esse lugar é organizado. Exatamente. Esse lugar tem organização. E a gente pôde ver assim, né, todo o tempo que o Costa passou, né, em empresas, ele é formado em contabilidade e direito, e todas essas empresas, nessas empresas a gente viu que Deus estava preparando ele para a igreja. E a gente fica muito feliz pela existência da CC Videira. Quantas experiências de pessoas que já podem falar do que tem acontecido em Brasília, em Recife, quantas respostas. Como igreja a gente tem dado e a gente tem preenchido, né? Que quando a gente chegou aqui, tudo viu que existia uma comunidade aqui perto, né? Então muito bom, nosso coração ficou assim voltado a trabalhar com essas pessoas que eram necessitadas, pessoas que precisavam conhecer Jesus, mudar, ser transformada a vida deles, né? E aí a gente começou o Instituto Vida Videira, Instituto Vida Videira, que foi pra gente assim, a gente ficou muito feliz mesmo com isso, e poder ajudar essa comunidade. Essa é a proposta da gente trazer e conversar com você e chamar você a ser essa igreja que é a resposta.
resposta para a necessidade de muita gente, resposta de tantos ambientes, de tantas coisas que a gente tem, e a gente pode dar, a gente pode ser essa igreja que é a resposta. Uma coisa também que a gente também colocou no coração é que a gente nunca queria estar distante das pessoas, né? Nós não queríamos ser pastores que apenas estavam levando a palavra e aquilo. Isso. E não ter relacionamento com as pessoas. Então, assim, eu e o Costa, a gente é muita gente. Então, assim, o meu maior prazer é estar com o pessoal, estar com todo mundo. O Costa também do mesmo jeito. Então, assim, é uma coisa que nos alegra. É sermos pastores, chegarmos aonde a gente chegou, mas o nosso coração é estar no meio do povo. Ser a mesma pessoa, né? Vocês gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha inspirado. E tem mais, viu? Tem mais história da gente. Tem mais história da nossa igreja. Celebra a vida dos nossos pastores. Glória a Deus pela vida do pastor Costa Neto, da pastora Nenê, que foram usados por Deus para não simplesmente sentir uma frustração e ficar parado, mas sentir essa frustração e agir. E por causa disso nasceu a visão da nossa igreja. Essa igreja que é refúgio para aqueles que foram massacrados pelo legalismo religioso. Essa igreja que tem em sua grande maioria crianças, adolescentes, jovens como sinal da vitalidade de Deus. Essa igreja que influencia cidades com a sua generosidade. Essa igreja onde cada voluntário é servo porque entende que essa é a natureza de Deus, servir. Essa igreja, essa servideira que vive, ama e serve. Se você é grato a Deus por essa visão e isso tem impactado a sua vida, celebre o nome de Jesus. Glória a Deus. Da mesma forma, eu quero encorajar você a fazer nascer uma visão na sua vida pessoal. Se você olha para a sua casa e diz, tem muita coisa que precisamos melhorar aqui em casa. Então deixa Deus gerar dentro de você essa visão. Como melhorar a minha casa? Como melhorar a minha família? Você como profissional, você pode usar a sua profissão ainda mais dentro dos propósitos de Deus, dentro dos desígnios de Deus. O que é que eu posso fazer para melhorar isso? Gente, deixa eu dizer uma coisa. Cada ambiente que Deus te convida é um terreno. E cada atitude que você tem é uma semente. O que é que você tem plantado? O que é que você tem plantado na sua família? O que é que você tem plantado na sociedade? O que é que você tem plantado na empresa que você trabalha? O que é que você tem plantado na faculdade que você cursa? O que você tem plantado? Nunca esqueça disso. Cada ambiente que Deus tem te colocado é um terreno. E cada atitude sua é uma semente. Que nós sejamos pessoas que plantam sementes para a glória de Deus. E vamos, em nome de Jesus, com a nossa atitude, transformar a sociedade ao nosso redor. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Foi o que aconteceu com Neemias, gente. Neemias foi usado por Deus. E a pergunta que precisamos fazer é: Deus, a minha visão de vida contribui para a tua visão de reino? Às vezes a gente está preocupado demais com aquilo que é sobre mim. Mas o reino de Deus envolve muito mais. Tem muito mais gente para ser alcançada. Por isso, antes de tudo, pergunte: a minha visão de reino, a minha visão de vida contribui com a visão de reino de Deus? Se a sua visão é a visão que Deus tem colocado no seu coração e você crê que isso será usado por Deus para transformar pessoas, celebre o nome dele no seu lugar, celebre o nome de Jesus. Nós somos agentes de transformação. Essa é a concepção. A concepção da visão nasce a partir de um descontentamento, a partir de uma necessidade. Eu observo uma necessidade, em seja qual for a área, eu concebo uma visão. E o segundo passo, dentro desse paralelo que estamos traçando com uma gestação de um bebê, o segundo passo tem a concepção primeiro, o segundo é a gestação. É a gestação, é o período de maturação, o período onde a visão vai ser amadurecida. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias recebeu a notícia em um mês específico. Se eu não me engano, o nome do mês é Abide, que quer dizer novembro, entre novembro e dezembro, no calendário judeu. E ele só foi ter a primeira ação lá para março, abril. Ele teve essa notícia em novembro, dezembro, e foi fazer alguma coisa em março, abril.
Lá no capítulo 2 de Neemias nós vemos isso, e eu quero que você leia comigo. Capítulo 2 de Neemias, do versículo 1 ao 5. Agora é o capítulo 2. Se quiser botar antes, né? Agora vai dar certo. Capítulo 2 de Neemias. Leia comigo. No mês de Nissan, ou seja, mais ou menos entre abril e maio, mais ou menos, do ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, eu levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. E aí, por isso, o rei me perguntou: por que é que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza não pode ser do coração, só pode ser do coração. E aí, com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: e o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. 4 meses, cerca de 4 meses, de ele receber a visão e fazer alguma coisa. Por quê? Por que ele não fez de imediato? Por que ele não já foi falar com o rei? Porque toda visão precisa passar por um processo de amadurecimento. Talvez Deus tenha colocado um descontentamento no seu coração, mas provavelmente isso significa que você precisa passar por um processo de amadurecimento. Sim, muitos homens de Deus passaram por isso. Sabe Moisés? Quando Deus fala com Moisés que irá usá-lo para libertar os judeus que estavam presos, escravizados no Egito, ele passa por 40 anos em Midian, no deserto de Midian. 40 anos, até ser usado por Deus para libertar aquele povo. Da mesma forma com Paulo. Paulo tem um encontro com Deus, mas desse encontro com Deus, até ele começar a pregar o evangelho na Ásia toda, foram 14 anos. Ele foi enviado para o deserto da Arábia. Ou seja, muitas vezes, para passar por um processo de amadurecimento, nós somos enviados para um deserto. Para passar por um amadurecimento. Que amadurecimento é esse, Carlinhos? Primeiro, o amadurecimento da visão. A visão precisa amadurecer, sabe por quê? Porque nem toda ideia é uma ideia de Deus. Nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Às vezes a gente olha assim para uma situação e pensa: não, eu vou tomar essa postura, a visão é essa para a minha casa, porque essa é uma ideia boa, mas nem toda boa ideia é uma ideia de Deus. Por isso você precisa amadurecer isso na presença de Deus. Sabe por que nós como igreja paramos periodicamente para jejuar e orar? Porque nós entendemos que toda boa ideia, se não for de Deus, não vale de nada. Da mesma forma na sua vida, meu irmão. Deus tem planos para a sua família, Deus tem planos para a sua vida profissional, para a sua empresa, para a sua vida amorosa, mas busque em Deus amadurecimento. Se você está passando por um processo, isso é para amadurecer a visão e também sabe para quê? Para amadurecer você. Todo o processo serve para nos amadurecer, porque nem sempre nós estamos preparados para receber aquilo que Deus preparou para a gente. Então provavelmente Deus está te preparando para isso. Deus está permitindo você passar por algo que você não entende, por um período que você não entende, porque Ele está te preparando para aquilo que Ele preparou para você. Às vezes a gente olha assim ao nosso redor e pensa: meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo na minha vida financeira justo agora? Provavelmente Ele está preparando você, maturando. Esse deserto provavelmente é a mesma escola do deserto que Moisés passou, mesma escola do deserto que Daniel passou, essa mesma escola desses 4 meses com o coração angustiado que Neemias passou, até tomar uma postura. O período de gestação é duro, mas é necessário. O período de gestação é duro, mas é necessário, porque quando o bebê nasce antes do tempo, ele nasce prematuro. E bebê prematuro geralmente tem dificuldade para sobreviver no início, vai ter que passar por algum tipo de tratamento a mais, ir para um aparelho.
Se Deus está te permitindo passar por um processo, é porque Ele está te amadurecendo, Ele está te preparando para algo muito maior, algo que você não viu. Então se alegre, faz como o apóstolo Paulo disse: eu me alegro na tribulação, porque eu sei que após ter sido provado, eu receberei a coroa da vida. Se você entende isso, celebre o nome de Jesus. Gestação. Mas também, para a gente encerrar, quando eu recebo uma visão, o nascimento de uma visão passa pela fase da concepção, gestação e o nascimento. E é aí que nasce uma visão. Às vezes com dores de parto, às vezes em momentos difíceis. Foi o que aconteceu com Neemias. Não pense que foi fácil para ele falar para o rei, não. Não foi fácil para Neemias, apesar dele ser lado direito assim do rei, não foi fácil. A palavra diz, e leia comigo o versículo 2 do capítulo 2 de Neemias. Versículo 2 do capítulo 2 de Neemias, quando ele vai conversar com o rei, quando ele tem a coragem de abordar o rei, lá em Neemias 2:2. Olha só o que diz: por isso o rei me perguntou, por que seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei. Ele estava com angústia no coração, ele estava com medo de falar com o rei, com medo de ser mal interpretado. Rapaz, eu vou falar esse negócio aqui para o rei que Deus colocou no meu coração, mas vai que o rei pense que eu estou querendo montar um motim. Vai que o rei pense que eu estou querendo enfraquecer o reino dele. Como é que eu vou dizer isso? Ele vai dizer: pois você vai morrer agora. E ele ficou com medo. Porque às vezes uma visão nasce com dores de parto. Meu irmão, se você olha para a sua casa, se você olha para a sua família e você pensa: não vai ser fácil restaurar essa família. É porque envolve dores de parto. Mas vale a pena. Vale a pena gastar energia para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Da mesma forma foi o que aconteceu com Neemias. Porque uma visão genuína dá frio na barriga. Meu irmão, mas a nossa oração é para que você seja usado por Deus, para que Ele coloque uma visão tão poderosa no seu coração, que você seja um agente de transformação aonde quer que você pise. Você não será mais simplesmente profissional tal, você será filho de Deus em tal lugar. Você não será mais simplesmente dono da empresa tal, você será filho de Deus gerenciando algo. Quando você tem uma visão de Deus na sua vida, você passa a fazer parte de um plano maior que você mesmo, que é o reino de Deus. E o reino de Deus inclui você, inclui a mim. A minha profissão passa a ser usada para a glória de Deus. Aquilo que eu faço na igreja passa a ser usado para a glória de Deus. E dessa forma eu saio daquele lugar de criticismo, eu saio daquele lugar de fofoca, eu saio daquele lugar de compartilhador de más notícias e passo a ser um filho de Deus. Aonde eu estou, um agente de transformação. A minha boca passa a ser utilizada para a transformação de outras pessoas. Você foi chamado para fazer a diferença onde você está e dessa forma levar o reino de Deus através de você. Assim como Deus falou também com o pastor Costa Neto, quando viu a necessidade de uma igreja assim, uma igreja onde a criança, o jovem, o adolescente seria bem-vindo. Uma igreja onde você não precisaria usar uma máscara para estar aqui dentro. Uma igreja onde você pode convidar qualquer pessoa sem achar que essa pessoa vai ser constrangida. Uma igreja onde você não precisa se preocupar com o seu exterior, quando na verdade é o seu interior que importa, que traz transformação mesmo. Essa igreja nasceu a partir da visão. E você faz parte disso. Carlinhos, você disse que o tema da série é a resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que a resposta para a necessidade da sociedade é a igreja local. E você faz parte da igreja. Você
é a igreja. Muitas pessoas nunca sequer leram a Bíblia, mas vão ler a sua vida. O que é que elas vão encontrar? Quando lerem as suas atitudes, o que é que elas vão encontrar? Mais uma vez eu vou dizer, o objetivo dessa mensagem é realmente confrontar você. É para que você saia daqui confrontado. Porque se isso não te confronta, meu irmão, tem alguma coisa errada. Enquanto eu li essa mensagem, meu coração era confrontado e eu pensava, meu Deus, como eu preciso fazer. Se você nos acompanha online, essa mensagem não te confronta, é melhor você dar uma analisada no seu coração. Porque talvez Deus esteja querendo levantar você, nesse lugar que você trabalha, para trazer transformação. Ei, internos do centro prisional, deixa eu dizer para você uma coisa, Deus quer te usar para a transformação desse ambiente. Deus quer mudar a cultura desse lugar através da sua vida. Deus quer te usar para fazer com que as pessoas olhem para essa situação e ver o que está acontecendo, o povo aqui está mudando. É você que Deus quer usar poderosamente para que o reino de Deus chegue nesse lugar através da sua vida. Nós somos a resposta para o grito de socorro da sociedade. Se a sociedade está morrendo de fome, é porque nós não temos dado fruto suficiente. Mas eu creio em nome de Jesus, que sairão daqui pessoas cheias do Espírito, dando frutos do Espírito, que irão alimentar a sociedade. Ah, meu irmão, deixa eu rapidinho antes de terminar, o pastor Costa hoje de manhã estava pregando essa mensagem, ele trouxe alguns dados que mexeram com o meu coração. Ele sabe, a gente às vezes não percebe, mas perto de nós tem necessidades muito grandes. Você sabia que Fortaleza tem o maior número de suicídio em porcentagem no Brasil? A capital que tem mais suicídios. Você sabia que Fortaleza, essa cidade aqui, tem a maior procura por prostituição infantil? Você sabia disso? Onde estão os visionários que irão participar da construção de uma sociedade que irá mudar esses números? Nós veremos a nossa cidade transformada, nós seremos levantados por Deus para transformar esse lugar, para transformar esses números. Ao invés de pessoas procurarem o suicídio, serão cheias de Deus, cheias de propósito, cheias de convicção, porque Deus irá usar você no lugar que você está. Ei, você não está lá por acaso. Deus não te colocou aí por acaso. Você não conheceu essas pessoas influentes por acaso. Mas através da sua vida Deus irá agir e transformar a sociedade. Através da sua vida Deus irá agir e você irá levar a mensagem do Evangelho através dos seus dons, através das suas habilidades, através dos seus recursos, e assim o reino de Deus chegará aonde quer que você esteja. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar.